A tempestade de areia rolava como um muro invisível de aço e pó, engolindo cada resquício de luz, cada som, até restar apenas o silêncio áspero e sufocante do deserto. Em meio à fúria embravecida do vento, um homem solitário resistia, sua figura robusta e marcada pela vida dura na fronteira, uma testemunha silenciosa da intempérie e da solidão que o cercava. Seu olhar pesado carregava a sombra de perdas antigas, memórias que o mantinham afastado do mundo, enterrado em seu pequeno refúgio à beira do deserto. A fazenda, um punhado de barras de madeira e pedra amontoada contra o avanço ressequido dos ventos, parecia um ponto frágil contra a vastidão implacável da natureza. O ar era seco, cortante, impregnado daquele cheiro peculiar de terra e pó que se instala fundo na pele, nos pulmões e na alma. As rajadas faziam a estrutura ranger, e cada grão de areia que se infiltrava nas frestas parecia sussurrar histórias de desespero e resistência. Quando a tempestade diminuiu o ímpeto, seu olhar encontrou algo que pertencia mais ao cenário dos seus pesadelos do que à solidão confortável que cultivava. Uma mulher tida por figuras de outro mundo, uma Apache, com pele marcada por cicatrizes que falavam sem palavras das batalhas que travara, tanto visíveis quanto internas. Ela estava caída no chão, os movimentos trêmulos, a respiração pesada e irregular, vestígios de sangue seco manchando suas roupas surradas. A dor, tanto física quanto aquela escondida no fundo dos olhos, era um contraste gritante com a aridez da paisagem ao redor. O homem, cuja barba por fazer e mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo e angústia silenciosa, hesitou por um instante. Oferecer abrigo era um gesto abandonado há muito tempo. A velha solidão que erguera era tanto proteção quanto prisão. Ainda assim, um impulso mais profundo, talvez a fragmentada esperança perdida em anos de sobrevivência, o moveu a agir. Estendeu a mão, uma promessa silenciosa de segurança. Ela aceitou, mas a distância entre eles permanecia palpável, carregada não só das cicatrizes na pele, mas do peso de segredos pulsantes. Dentro da cabana apertada, o calor rústico das poucas brasas e o cheiro da madeira queimada criavam um acolhimento relutante. O silêncio entre eles era uma linguagem própria, uma batalha muda travada pelas dúvidas e pelo medo. Ela não compartilhava sua história. Seus olhos evitavam os dele, e a tensão invisível dançava no ar. Um porre de desconfiança que ele mesmo sabia ser um escudo. Ele trazia água e comida, gestos simples carregados de um significado ancestral de cuidado, enquanto ela se recusava a aproximar-se demais. Ao longo dos dias, o homem percebeu que aquele corpo ferido escondia uma alma ainda mais machucada. Em suas roupas, em seus murmúrios contidos, na postura sempre alerta, havia um passado que não deixava rastros fáceis, como o vento que levava pegadas na areia. O mistério dela crescia a cada olhar distante, a cada gesto contido, compondo um enigma que ele não sabia se queria solucionar ou se devia. Certa tarde, enquanto vasculhava o deserto nas imediações, uma dúvida se instalou como uma sombra gordurosa no peito. A família dela, aquela que deveria ter seguido com ela, não estava mais lá. Nem um vestígio. Nenhum sinal de acampamento, nenhum rastro de movimento. Apenas o silêncio do deserto que tudo engole. O desaparecimento deles era um quebra-cabeça sem peças, um anúncio escuro daquilo que talvez os tivesse arrancado, ou pior,
que ainda espreitava nas areias. Essa constatação partiu a paz tênue que ele começava a permitir-se sentir. Uma sensação inquietante se enraizou. O refúgio podia ser também uma armadilha, e o passado dela, tão cerrado em silêncio, talvez fosse uma ameaça silenciosa que ultrapassava o tempo e o espaço. A certeza de algo maior, invisível e impiedoso pendia no ar, reforçando a solidão deles com um frio ainda mais gélido. Se você está acompanhando esta história e não quer perder os próximos capítulos desta saga na fronteira, não deixe de se inscrever no canal para continuar junto. Nesta jornada, onde a coragem e o mistério se encontram no coração do deserto. O sol nascia sem pressa no horizonte cortado pelo deserto, espalhando sua luz tímida sobre os campos áridos que circundavam a cabana. O homem robusto suspirou fundo, sentindo o peso da noite mal dormida afundar em seus ombros. A mulher Apache, sentada quieta perto da lareira, observava a dança fraca das chamas, imersa em um silêncio que doía mais que qualquer palavra. Eles se encontravam presos numa dança tortuosa de desconfianças e necessidades. Cada gesto, cada palavra, cortava o ar seco como faca, uma frágil trégua entre dois mundos ferroados pela história, pela dor, pela solidão. O homem tinha insistido naquela manhã, para que falassem sobre a família que desaparecera, mas ela nada respondia. Seus olhos se desviavam. Sua expressão guardava segredos que pareciam feridas abertas demais para serem tocadas. Ele se aproximou dela com cuidado, uma atitude quase paternal num mundo que não aceitava fragilidades. Mostrou-lhe os poucos pertences que encontrara na trilha. Um pedaço de tecido rasgado, uma lança quebrada. Eles estiveram aqui. Mas o que aconteceu depois? Ela assentiu uma vez, um gesto intenso e lento, que parecia arrastar uma tempestade reprimida dentro dela. Eles... não chegaram, murmurou, a voz quebrada. As horas que seguiram foram marcadas por uma rotina tensa, onde silêncio e pequenas tarefas preenchiam o vazio entre eles. Ele trabalhava nos arredores, consertando cercas, preparando a escassa comida, enquanto ela proclamava sua presença com movimentos contidos, olhos que buscavam o horizonte, como se a resposta estivesse no vento. A distância entre eles os protegia, mas também os isolava. No silêncio do entardecer, ao caminhar pelas redondezas, ele encontrou vestígios, pegadas quase apagadas pelo vento, marcas recentes na terra que indicavam passos furtivos e apressados. Ali, espalhados de forma incompleta, jaziam objetos da família desaparecida. Uma pequena pulseira de osso, uma bota solitária. O deserto, impiedoso e silencioso, parecia engolir tudo, apagando qualquer esperança de rastros claros. Ele voltou para a cabana, com o corpo tensamente carregado de inquietude. Observou-a descansar, a aura de calma que tentava manter quebrada apenas por um leve tremor de seus dedos. Queria que ela falasse, que revelasse ao menos um fragmento do que acontecera, mas o muro de silêncio permanecia firme. Naquela noite, com as estrelas enfiadas num céu negro e infinito, começaram a chegar rumores à pequena fazenda. Vias, ermas não impediam que notícias correntes ganhassem o deserto feito fogo em capim seco. Em povos distantes, disseram-lhe, crescia o rumor de invasões e conflitos. Tribos Apache inquietas, colonos armados, forças desconhecidas se movimentando nas sombras.
Algo imenso, uma força com garras afiadas, ameaçava a tênue paz que ambos buscavam. O homem passou longos momentos observando as estrelas, tentando decifrar constelações que lhe falassem de destinos e escolhas. O medo era uma presença palpável entre eles, invisível como as próprias. Ser encontrado. O peito dele apertou. Um nó nasceu no estômago. A ameaça estava próxima. Talvez à espreita. Ele voltou correndo para a cabana, cabelos bagunçados, rosto marcado por preocupação não disfarçada. Ela levantou o olhar, partilhando dele o mesmo pressentimento sombrio. Eles vêm atrás de você, disse ele com voz baixa, crescente em urgência. Isso não é coisa pequena. Ela fitou, os olhos cintilando com um misto de medo e determinação. Finalmente, a abertura que ele esperava. As palavras ainda presas, mas ganhando forma. Não apenas de mim, mas do que minha família representa. Nenhum dos dois precisou dizer mais. A quietude que se instalara entre eles era agora carregada de tensões recentes, de pactos não ditos, de alianças desconhecidas. O horizonte parecia mais distante. O silêncio tornou-se mais pesado. E ambos sabiam que não poderiam mais se esconder na segurança precária da fazenda. O vento soprava mais forte, trazendo consigo o cheiro da poeira levantada por passos de homens que buscavam algo perdido ou perigoso. O tempo para dúvidas se esgotava. O homem ajeitou a roupa, apertou o punho, determinado a proteger aquele refúgio, e a mulher que, apesar de tudo, tinha começado a desarmar seu próprio coração endurecido. Enquanto ele e ela se preparavam para o que viria, o deserto fechava suas garras na noite que se aproximava, fria, silenciosa, mortal. E no silêncio espesso da terra seca, marcas de botas cravavam um aviso sombrio. Uma patrulha, um grupo armado, tinha estado ali e estava voltando. O crepúsculo começava a pintar o céu com tons de púrpura e fogo, quando o velho caçador surgiu pela trilha poeirenta, seus passos arrastados carregando o peso dos anos e das histórias que viera contar. O homem robusto o recebeu com um olhar desconfiado, mas não havia tempo para cerimônias. Entre eles, a mulher Apache, de semblante fechado, acompanhava cada palavra com a dureza que só o medo revigorado pode impor. O caçador pousou um velho saco de couro no chão, abrindo-o para revelar mapas desbotados e alguns objetos. Amuletos primitivos, um punhal com cabo gasto e um pedaço de madeira entalhada. Conheço essas terras como as linhas da minha mão, e também as sombras que nelas se escondem, disse o caçador com voz rouca, que parecia ecoar as histórias do passado. Ele falou sobre antigas rivalidades, vinganças guardadas no tempo como brasas incandescentes, escondidas sob cinzas frias. A família que você acolheu, eles não desapareceram por acaso. Essa terra carrega marcas, cicatrizes antigas que muitos preferem esquecer. Há quem deseje ver essa linhagem apagar-se de vez. A caça que vem atrás de vocês não se limita a pistolas ou soldados. Há conspirações, interesses escusos, forças que manipulam os mortos e os vivos nesta fronteira implacável. A mulher apertou os olhos, um tremor involuntário denunciando suas feridas internas. Por horas, o velho contou o que sabia, tecendo um quadro onde o passado se entrelaçava com o presente. Fatos esquecidos, traições camufladas de lealdade, alianças frágeis entre colonos e tribos Apache divididas entre honra e sobrevivência. A mulher refratária aceitou poucas palavras, soltas. Seus dedos se entrelaçavam. Suas cicatrizes pareciam pulsar com memórias que ainda não ousava compartilhar.
O homem a observava com uma mistura de reverência e preocupação. Sabia que por trás do rosto calmo que ela apresentava, havia tempestades por vir. Quando a noite abraçou por completo a fazenda, um silêncio tenso dominou o refúgio. As sombras dançavam nas paredes de madeira, carregadas de segredos não ditos. Até que entre os galhos secos que cercavam a cabana, uma figura encapuzada surgiu, movendo-se quase como um espectro. Com passos furtivos e olhos atentos, ela permaneceu estática, como parte do escuro, observando-os sem emitir som ou gesto. O homem detectou o movimento primeiro. O alcance do olhar se estreitou como um punho cerrado. A rapidez de seus reflexos foi o que impediu que a figura desaparecesse antes que pudesse compreendê-la. A mulher mostrou um raro sinal de inquietação. Seus ombros se fecharam e um suspiro baixo escapou, quase um grito sufocado. O ar tornou-se mais pesado, cortante como um fio de navalha. A sensação de ameaça que ambos tentavam ignorar adquiriu forma definitiva naquele instante. A presença silenciosa, mas tão opressiva, era um aviso velado. O homem acuou lentamente para dentro da cabana, seu corpo ereto como um muro, bloqueando a entrada da sombra que parecia ensaiar uma aproximação. A mulher abaixou a cabeça por um momento e, finalmente, sua voz ressoou, frágil mas firme. Eles não param de nos caçar. A facção que quer minha família morta nunca desistirá. Sua fala era uma combinação amarga de medo e determinação. Uma verdade que romperia o silêncio que a envolvia desde que entrara na vida dele. A vingança deles não é direto. Eles usaram o deserto suas armas: traição, assédio, intimidação. Ela ergueu o olhar para encontrar o dele, buscando nele a promessa que ainda precisava acreditar. Meu marido, meus filhos, tentavam escapar para encontrar paz aqui. Um nó se formou na garganta do homem, sentindo a profundidade daquela fratura oculta. Mas algo ou alguém os parou, e não deixaram nem uma sombra deles. A noite se desdobrava com uma calma enganosa, enquanto o vento sussurrava entre as rochas, como se carregasse os lamentos de quem partira sem deixar rastros. Quando o homem se acomodou ao redor do fogo moribundo, a faísca da solidão parecia reavivar-se dentro dele. Reforçar a defesa da fazenda se tornou urgente. Os dias que ainda poderiam ser de relativa paz estavam invisivelmente contados. A mulher compartilhou fragmentos de sua história, comprimidos em palavras medidas e olhares fugidios. Rivalidades ancestrais que dilaceraram sua tribo. Traumas que ainda reverberavam como trovões distantes. E a dor de ter sua família arrancada do pouco futuro que restava. O velho caçador, a cada novo relato, tomava um novo fôlego. Suas advertências se tornavam mais graves, mais urgentes. Além dos homens da tribo dividida, há caçadores, recompensas pela cabeça dela e dos seus. Não são apenas inimigos locais, mas parte de um jogo maior, onde sangue vale ouro. O frio da revelação invadiu a cabana, um vento que nem o fogo quente conseguia conter. Em uma das caçadas para garantir provisões, o homem fez uma descoberta que gelou seu coração. Rastros recentes, claramente marcados, cavalgaram pelo terreno. Presas frias nas pegadas indicavam sequestro, força e pressa. A família desaparecida não só estava próxima, estava em mãos alheias, sujeita a perigos que a solidão da fazenda não podia mais conter. O homem voltou à cabana com os olhos ardendo da tensão, confrontando a mulher
com essa nova realidade. Ela não negou, mas caiu numa dor surda, um colapso que quebrava a armadura invisível que por tanto tempo mantivera erguida. Traição. Dentro da minha própria tribo, ela confidenciou, com voz embargada. Um jogo de poder e medo. Alguém abriu mão do sangue em nome de domínio. Entre lágrimas contidas, ela encarou o homem. Como confiar em quem quase nos matou? O homem, com uma firmeza nascida do reconhecimento das cicatrizes dela, envolveu-a com o braço, um gesto que buscava oferecer ancoragem. Você não está sozinha. Vou ajudar a encontrar sua família. Mesmo que isso signifique enfrentar o inferno para salvá-los. Antes que pudesse agregá-los mais, a calmaria foi cindida por estampidos secos e ameaçadores. Unidades armadas, raposas em meio ao deserto, investiam contra o refúgio, na forma cruel e impiedosa de um ataque inesperado. No instante em que o céu se fechava e os tiros perfuravam a noite, o homem agarrou a mulher, puxando-a para o abrigo improvisado da bancada de lenha. Seus olhos se encontraram. Não mais desconfiança, nem medo isolado, mas uma convicção partilhada. Lutariam juntos ou cairiam separados. A figura encapuzada havia voltado. A caçada estava apenas começando. A sombra do estranho encapuzado permanecia viscosa na memória da cabana. Um sussurro macabro que ralava a pele como areia fina. Na madrugada silenciosa, sob um céu espesso e frio, ele deixou cair ali um símbolo, gravado com sangue seco em um pedaço de couro ressecado. Um círculo entrelaçado por 3 linhas curvas. Um aviso conhecido das antigas tradições Apache, carregado de ameaças e advertências silenciosas. A mulher que implacavelmente enfrentava seus próprios fantasmas soltou o peso de sua armadura reticente, compartilhando verdades guardadas nas profundezas de sua alma. Minha família. Sua voz tremia, como folhas na seca brisa do deserto. Furtava-se de uma guerra que não queríamos. Uma facção rival dentro de nossa tribo. Cobiça e sangue. Eles buscavam nos destruir, apagar nosso nome, por medo e sede de controle. Os olhos dela encontraram os dele, ardendo com um desespero que petrificara por tanto tempo. Meu marido e meus filhos viajavam para encontrar paz aqui, para reconstruir entre os colonos, longe dos segredos tortuosos da nossa terra. Mas o deserto é traiçoeiro e algo os deteve, algo que não os deixou continuar. O homem fechou o punho, a madeira sob as palmas sentida como o único ancoradouro daquela dor profunda. O que aconteceu? Porque nada restou deles. Ela desviou o olhar. Um silêncio espesso preenchendo a cabana, como o eco perdido das vozes que nunca mais voltariam. Não sei. Somente o silêncio do deserto. Nenhum sinal. Apenas sumiram, como se a terra tivesse engolido seus rastros. Havia um nó na garganta dela, as palavras cortadas pela falta do que dizer. Do lado de fora, o vento carregava o lamento da terra, espalhando um cheiro amargo de fumaça no ar. Então, uma fagulha vermelha acendeu-se distante, para além das pedras quebradas que circundavam a fazenda. Incêndio se alastrava nas bordas da propriedade, uma cor alaranjada que ferozmente devorava o horizonte. A mulher agarrou-se à borda da mesa, os dentes cerrados, o olhar fixo naquele fogo distante que anunciava que a ameaça fazia mais do que chegar. Ela invadia. Eles estão perto, disse o homem, a voz cortante como um estalo de rifle. Isso não é um aviso, é um ataque. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o peso da fatalidade.
seguindo cada estalo da lenha que caía no fogo da cabana. A facção rival. Eles querem que nossa história acabe aqui, que ninguém se lembre. O som das chamas cresceu como um rugido sinistro contra as janelas cobertas de poeira. A noite tossia fumaça e terror, e o silêncio da solidão era agora uma armadilha, feita da mesma matéria que o deserto, implacável, fria e eterna. Sem hesitar, o homem começou a reforçar as defesas, portas, janelas, cercas improvisadas. Os estalos da madeira se misturavam às batidas aceleradas do coração dos dois. Ela, munida do pouco que já tinha compartilhado, ajudava a preparar o que poderia ser o último reduto da esperança. Entre palavras curtas e instruções muletas, ela revelou mais de seu passado em fragmentos cortantes. Na voz de quem escolhia cuidadosamente a dor para dividir com outro. Disputas antigas afundam as raízes da minha tribo em sangue. Traições, medos que se tornaram espadas. A dor me acompanha, não apenas de fora, mas de dentro. O silêncio entre eles se partia irregularmente, enquanto a escuridão avançava, preenchendo cada canto como uma névoa que rouba. A cumplicidade que começava a nascer na sombra das perdas tornou-se uma âncora, a única promessa de que poderiam sobreviver. No meio da madrugada, o velho caçador retornou com passos lentos, o rosto cansado marcado por horas andadas sob o mesmo céu que guardava segredos e verdades implacáveis. Reuniu os dois em torno da lareira, e a voz firme carregou notícias que cortaram o calor da fagulha. Há mais do que brigas internas e facções. Caçadores de recompensa circulam. Homens pagos para trazer a cabeça dela e do que resta da sua família. Não é só fogo e pólvora entre vocês. Vocês fazem parte de um jogo maior, cruel e antigo. A mulher bocejava, os olhos famintos de um temor até então contido, enquanto o homem absorvia cada palavra com uma angústia renovada, como se o ar já rarefeito fizesse mais falta ainda. Um suspiro saiu pesado da sua boca. A cadeia de perigos que se fechava ao redor não conhecia descanso. Dias depois, durante uma jornada perigosa por suprimentos nas redondezas, o homem entrou numa clareira, cuja areia traía o silêncio com rastros frescos. Os sulcos no chão denunciavam o trajeto dos que andavam à força. Marcas de botas que não caminhavam por decisão própria, presas em cativeiro clandestino. Entre os pedaços do caminho, uma peça de tecido, suada e amarrotada, evocava os corpos ausentes, a esperança ameaçada. Seu peito apertou com a certeza de que a família dela ainda vivia, mas sob um jugo frio e estrangeiro. De volta à cabana, ele mostrou-lhe os vestígios. O abraço que, antes, fora reticente, agora transbordava proteção, e o véu da dor irrompeu no colapso silencioso da mulher. Lágrimas vieram brancas como a areia, desmanchando as paredes que ela construíra contra o mundo. Traição, ela sussurrou, a voz fina e cortada pelo medo. Um golpe inesperado de dentro. Alguém da minha tribo os entregou em troca de poder e medo. Um pacto sujo com a morte. Ele segurou sua mão, a voz firme como ferro respirando promessa. Não vai ser assim. Eu vou encontrar eles. Afastar essa sombra que quer consumir vocês. O calor do abraço se fez escudo, mas a noite traiçoeira não tardou a romper aquela frágil fortaleza. Sem aviso, o silêncio foi quebrado por estampidos secos. Tiros se chocavam com a madeira da cabana. Um ataque selvagem e inesperado. O homem puxou a mulher para trás da carcaca de lenha. Seus olhos ardiam com a mesma fúria e proteção que agora os unia como um só. Não era apenas um ataque.
Era ameaças vindas das sombras que a caçavam. A figura encapuzada reaparecera, moldada por intenções sombrias, preparando o palco para o confronto que decidiria o destino daqueles dois. A caçada, cruel e implacável, acabara de começar. A madrugada envolvia a cabana num manto viscoso de silêncio, pesado como chumbo, enquanto ainda ecoavam no ar os estampidos secos que ameaçavam rasgar a tênue segurança erguida ali. O homem ajustou a respiração, sentindo o calor do braço que envolvia a mulher contra o corpo, um porto único em meio ao caos crescente. Os olhos dela, antes cheios de medo silenciado, agora expressavam a angústia de um passado que teimava em não deixá-los respirar. Quando os disparos cessaram por um instante, um estalo distante arrepiou a palma da mão do homem. O ataque era mais que uma invasão. Era um cerco impiedoso, uma sentença marcada pela brutalidade de quem não deixaria espaço para misericórdia. Enquanto a mulher apertava a mão dele, tentando conter a dor que apertava seu peito, uma palavra não dita pairava entre eles: fuga, sobrevivência. Eles vão voltar, murmurou ela, a voz embargada pelo cansaço acumulado. Não querem apenas nos assustar, querem ceifar qualquer esperança. O homem sabia que ignorar esse aviso era suicídio. Amarrando firme a arma ao corpo, seus dedos calejados trêmulos traíam a tensão que a mente tentava dissipar. Vamos precisar de mais do que defesas. Vamos precisar de aliados. Ela assentiu lentamente, os ombros ainda tremendo, mas o olhar agora carregava uma faísca de aço, a sombra da mulher que resistia aos pesares da vida e que começava, ali, a se entregar à confiança. Você acha que o velho caçador sabe quem são os homens de vermelho? Ele sabe mais do que quer falar. A resposta veio carregada de ressentimento, como se cada palavra tivesse que furar a camada espessa de perigos secretos guardados naquela terra. A competição entre facções, armada por segredos antigos, fazia da sobrevivência uma loteria cruel. A mulher se recompôs, os dedos mergulhados em suas roupas gastas, que haviam visto dias melhores. Minha família não sumiu por acaso. A traição é tão venenosa que divide até o sangue que deveria unir. Eles trocaram um olhar silencioso, onde o peso da incerteza se misturava com a determinação. Era a união dos sobreviventes, mesmo feridos, mesmo marcados, contra um vento que não perdoava. Nas horas vagas, entre a vigília e o preparo das defesas, ela falou em sussurros sobre a facção adversária. Um bando obstinado a apagar os laços da sua tribo, que usava o medo e a violência para manter controle e poder. Queria que entendesse quanto fui roubada e que ainda não posso desistir. O homem escutava. Suas mãos calejadas repousavam sobre ferramentas improvisadas, mas seu pensamento já percorria a iminente caçada. A cada dia, a sombra da ameaça crescia, não apenas na face do inimigo, mas na fragilidade da esperança. Dias depois, enquanto a noite abraçava o deserto em seu silêncio paradoxal, o homem partiu para uma rota de suprimentos, deixando para trás a proteção tênue da cabana. O frio cortava a pele, misturado à poeira que se enroscava nas botas gastas. O cenário parecia apaziguado, mas ele sabia que a calmaria era a armadilha perfeita. Na clareira que se descortinava à frente, o deserto revelou seu segredo cruel. Marcas recentes no solo quebrado. Trilhas desconexas, feitas por botas que não caminhavam por vontade. Passos que denunciavam uma jornada forçada. Entre os vestígios, um pedaço de tecido amassado, desbotado pelo sol e pelo desespero. O peito dele apertou, um aperto tão agudo quanto a lâmina de um punhal, a certeza de que aqueles que buscavam eram desesperados ou desesperadores. A família ainda vivia,
mas mantida prisioneira em um jogo cruel de poder. O silêncio da terra parecia menos amigo do que nunca. Com as mãos trêmulas, ele recolheu os vestígios e rápido retornou à cabana. Encontrou a mulher próxima à lareira, seu rosto pálido como areia, os olhos perdidos na imensidão da noite. Ao mostrar-lhe as evidências, algo se quebrou dentro dela. A barreira construída com dor e desconfiança ruía em lágrimas que queimavam como fogo no deserto. Traição, sussurrou, a voz frágil. Nos entregaram ao inimigo, alguém de dentro, alguém que jurou lealdade. Abriu caminho para a destruição. Seu corpo encolheu, o peso da traição escorrendo pelos seus ombros cansados. Como confiar depois disso? O homem envolveu-a num abraço firme, buscando com seu calor ser âncora contra a tempestade invisível que ameaçava engoli-los. Não vamos deixá-los apagar vocês do mapa. Vou encontrar sua família, custe o que custar. Mas o deserto não esperaria pacientemente por eles. Antes que pudessem esboçar um plano, sons secos começaram a romper o ar. O estalo de rifes, ruídos de passos invadindo o terreno já tão frágil da cabana. A noite tremeu sob o peso do perigo, e o refúgio tornou-se campo de batalha. O homem esticou o braço, puxando a mulher para um abrigo improvisado, entre tábuas e torrões de madeira. Seus olhos se encontraram, não mais separados pela desconfiança, mas unidos por um pacto silencioso de sobrevivência. Lutariam juntos, ou cairiam ali, na terra acostumada à dor. A figura encapuzada, sombra diante da escuridão, avançava novamente. A caçada recomeçava, implacável, cruel, sem espaço para piedade. O fogo da batalha consumia a noite, no ar seco e sufocante que o deserto nunca perdoa. Sol se punha com um brilho enfraquecido, tingindo a cabana de sombras se esticando como mãos hesitantes, no chão de terra batida. O homem apertou a mão da mulher com firmeza, buscando energia ali onde antes tinha apenas dor e desconfiança. As evidências estavam diante deles. Rastros, objetos, pedaços de um passado perdido, mas também a revelação amarga de algo muito pior. Uma traição consumada sob o olhar impassível do deserto. Ela recostou a cabeça contra a parede, os olhos úmidos fixos numa distância onde talvez a esperança estivesse prostrada. Não é só o deserto que nos virou as costas, sussurrou, a voz presa entre o medo e a revolta. Alguém que jurou proteger nossa família abriu o caminho para a morte. O homem encarou aquelas palavras com um peso que apertava o peito como se fosse um punhal. Ele conhecia as feridas que a solidão podia abrir, mas traições, essas penetravam fundo, onde nenhuma armadura de carne e osso era suficiente. Respirou fundo, sentindo a poeira e o cansaço da luta incompleta. Conta comigo. Não vou deixar esse veneno se espalhar. Vamos achar eles, juntos. Os lábios dela tremeram, um fio tênue de confiança escorrendo entre as rachaduras de medo. O silêncio que sucedeu foi pesado, como se o deserto também segurasse a respiração, antecipando o que viria. Mas não houve paz naquela noite. O primeiro estampido cortou o ar como um grito violento, rompendo o silêncio e fazendo os cães do rancho uivarem desesperados. Rifes cravarem sua voz no ar, seguidos de barris que batiam na madeira da cabana, e pés que rasgavam o solo em investida impiedosa. O homem agarrou a mulher, puxando-a para trás da pilha de lenha próxima à entrada. Os olhos dela buscaram os dele, já sem dúvida ou hesitação, apenas a urgência crua da sobrevivência.
Eles estão aqui, murmurou ela, engolindo o medo, a voz firme, ora uma lâmina de determinação. Vieram para nos acabar, para calar tudo o que resta. Ele engoliu a saliva seca e firmou a arma. O pulso firme, apesar do corpo animado por uma adrenalina viscosa que queimava os músculos. Vamos resistir, até o fim. Os tiros se multiplicavam, retalhando a noite com seus ecos sinistros. A defesa precária da fazenda era canvas para a fúria dos que chegavam. Sombras armadas que queriam apagar histórias e vidas. Do lado de fora, passos largos e firmes. Tentavam arrombar a porta, martelando o último refúgio daquela união forçada. O homem ergueu-se, bloqueando a entrada com o corpo, enquanto a mulher se encolhia num gesto que misturava dor e coragem. Algo dentro dela, uma chama antiga, queimava contra o desespero. Eles estavam cercados, mas não derrotados. Um clarão súbito iluminou a cabana pela fresta da porta, revelando silhuetas que avançavam. O homem disparou. Cada tiro um grito contra o silêncio da morte que queria se impor. Próximo deles, um barulho surdo indicava que a jaula frágil de sua segurança estava prestes a ruir. Ela se aproximou, segurando sua mão com força, o toque um lembrete de que não estavam sozinhos na tempestade. Não vou te abandonar, pronunciou com voz tensa. Nem vou deixar que eles levem tudo. Ele assentiu, uma promessa, bruta firmada na escuridão entre eles. Pela janela, a visão do deserto era um quadro de fogo e fumaça. O incêndio se espalhava por entre os arbustos secos, anunciando que o inimigo não viera apenas para lutar, mas para consumir. As labaredas lamberam o céu noturno, lançando sombras dançantes dentro da cabana, que parecia pequena demais para conter tanto medo e tanta vontade. No auge do cerco, quando o silêncio ameaçava tomar conta entre os ataques, a figura encapuzada avançou novamente, deslizando pelas sombras como um animal de presa. O homem encarou aquele vulto que trazia no olhar a promessa de mais lutas e dores. A mulher, por sua vez, sentiu um frio atravessar-lhe a espinha, a memória da traição ainda sangrando em sua alma. Eles já não podiam recuar. O acerto de contas que se anunciava naquela madrugada seria decisivo. Com o coração batendo acelerado, o homem ajustou a respiração e segurou a arma num aperto firme. A mulher, ao seu lado, reuniu a coragem fragmentada que ainda possuía. Juntos, resolveram encarar o que estivesse por vir, pois o refúgio que encontraram um no outro era agora o único lugar onde poderiam resistir. E enquanto a noite se fechava novamente no deserto, os tiros cortavam o ar frio, abrindo caminho para uma batalha que decidiria seus destinos. A caçada havia recomeçado, feroz, implacável e sem misericórdia. A noite se fazia densa, um véu escuro enfiado no deserto, onde as labaredas do incêndio ainda iluminavam tênues silhuetas entre pedras queimadas e arbustos fumegantes. O crepitar das chamas abafava os sons do mundo, enquanto, ali dentro da cabana, o silêncio dominava, carregado de tensão e medo. O homem, com o rosto marcado pela fadiga e a barba entrecortada de suor, mantinha os olhos fixos na mulher Apache, que, sentada na cadeira de madeira gasta, segurava a mão dele como se fosse seu único amparo. Ela respirava com dificuldade. O peso do passado esmagava seu peito como uma rocha antiga. Finalmente, suas palavras romperam o silêncio, um sussurro trêmulo que voava entre as paredes de madeira.
Eles cruzaram nosso caminho com vingança nos olhos, disse, a voz por vezes falhando. Minha família fugia da sombra que há tempos os perseguia, mas algo os enganou. Ou talvez a própria traição os tenha levado a um beco sem saída. O homem apertou a mão dela com mais força, sentindo o frio dela se misturar ao calor do próprio toque. Quem? Quem fez isso com eles? Os olhos dela se perderam no vazio. Alguém que eu chamei de irmão, um traidor dentro de nossa tribo, alguém sedento de poder, que não hesitou em vender nossos ossos ao inimigo. O peso desses nomes não ditos pendurava entre eles, trazendo uma sombra maior que a noite. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela traição que brotava não do deserto, mas dos corações partidos de sua própria gente. Então, não é apenas a luta contra os caçadores lá fora, é uma guerra dentro de vocês. Um silêncio doloroso respondeu. Lá fora, o fogo avançava, lambendo as bordas do seu refúgio, um presságio de caos iminente. A mulher ergueu o rosto, os olhos vidrados, buscando forças no ar rarefeito para continuar. Meu marido e meus filhos estavam tão perto de encontrar paz, de reconstruir uma vida longe de sangue e medo. Mas o deserto não os deixou passar, não sem cobrar um preço. Sua voz embargava, alguns soluços cortavam a noite, abafados pelo ranger do vento. O homem respirou fundo. Então a luta deles continua pela vida deles. Sem esperar, ambos se ergueram. O homem dirigiu-se às janelas estreitas e fortaleceu com tábuas as frestas abertas, as mãos firmes ainda sentindo o calor das brasas e a aspereza da madeira. Ela recolhia as poucas armas e provisões, cada gesto carregado de uma urgência completa, como se o tempo fosse a última coisa que lhes restasse. Quando o crepúsculo morreu, dando lugar à noite sem estrelas que não. Perdoa. O velho caçador apareceu pela trilha de terra, o peso dos anos em cada passo lento, o olhar grave como um juiz silencioso. Mesmo com os pulmões fatigados, ele falou sem rodeios. Não é só a facção rival, e não são só os caçadores de recompensas. Há algo mais que armas. Eles querem apagar não só rostos, mas a história que sua família carrega consigo. A cabana pareceu encolher sob o estrondo daquela sentença. A mulher exalou um suspiro arrastado, mãos apertando o cabo do facão que guardava. O que restará de nós se deixarmos que apaguem? O homem virou-se para ela com uma determinação crua. Não vamos deixar. A promessa parecia brotar não só da boca, mas do ventre da terra que o cercava, dessas terras áridas e inclementes que conheciam e que os tinham moldado. No dia seguinte, a tensão acompanhava cada passo do homem enquanto saía para a busca de suprimentos. A mulher e o velho caçador, observando da soleira da construção, com olhares cheios de ansiedade. O vento trazia o cheiro de fumaça e a brisa seca, que parecia querer limpar a poeira do medo. Mas o deserto carregava segredos mais profundos. Nas proximidades, uma clareira revelou o silêncio amargo da violência recente. Marcas no solo denunciavam um percurso forçado, pegadas irregulares, sulcos profundos que gritavam o desespero calado daqueles que não andavam por vontade própria. Entre os detritos, um pedaço de tecido, amarrotado, sujo, mas ainda intacto, testemunhava o rastro de uma esperança quase apagada. O estômago do homem se fechou, como se uma lâmina invisível girasse lenta, dolorosamente. Ele recolheu o trapo com reverência, abraçando a certeza de que a família da mulher ainda existia. Estavam vivos, aprisionados, talvez machucados, mas não mortos. O retorno foi rápido e silencioso. Dentro da cabana,
Aos poucos os dedos da mulher tremiam quando ele apresentou a peça, a voz embargada pela dor contida. Nos entregaram, confessou, quase como se o ato de dizer fosse abrir feridas que não cicatrizavam. Alguém muito próximo. Uma mão invisível que nos traiu e selou nosso destino no escuro. Ele a envolveu num abraço firme, tentando ser âncora para que não desmoronasse ali. Seus corpos, antes separados por desconfianças e dores, agora se entrelaçavam em um pacto silencioso. Vamos resgatar eles, assegurou ele, a voz grave. Mesmo que o deserto se feche entre nós. Mas a noite não dera sequer tempo para conforto. O som dos estalos secos dos rifles cortou o ar sem piedade, rompendo a precária paz. Passos apressados, tiros retos contra a madeira. O homem agarrou a mulher, puxando-a para trás de uma pilha de lenha. Um abrigo improvisado, onde a respiração era curta e o medo percorria os ossos. Olhos se encontraram, não mais cheios de dúvidas, mas firmes em sua determinação. Eles não estão apenas amedrontando, sussurrou ela com voz dura. Vieram para terminar o que começaram. Ele encaixou as mãos ao redor da arma, o corpo pronto para a luta. Então que venham. Pela janela encoberta de poeira, as chamas do incêndio dançavam, projetando sombras confusas dentro da cabana, pequena demais para conter tanta coragem. E na escuridão que os cercava, a figura encapuzada surgiu outra vez, deslizando entre os destroços da noite, como uma sentença silenciosa e inexorável. A caçada recomeçava, feroz, implacável e sem sombra de misericórdia. As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se entre as frestas das tábuas reforçadas. Mas o fogo nas bordas do refúgio ainda queimava, consumindo arbustos secos e espalhando fumaça que manchava o céu. O aroma acre invadia o ar, misturando-se ao silêncio pesado que dominava o interior da cabana. A mulher Apache permanecia sentada, o rosto pálido como a areia que o cercava. O calor do abraço do homem a envolvia, mas parecia incapaz de aquecer a dor profunda refletida em seus olhos. Ela buscava as palavras no fundo da alma, como se arrancá-las fosse abrir feridas frescas demais para cicatrizar. Eles cruzaram um moço, caminho com vingança nos olhos. Sua voz tremia, por vezes falhando. Minha família fugia dessa sombra antiga, mas o deserto os traiu, ou talvez a própria traição os deteve. O homem apertou-lhe a mão, sentindo o frio que emanava dela misturar-se ao calor do seu próprio corpo. A angústia tomava forma, pulsava viva. Quem foi? Quem fez isso com eles? Ela desviou o olhar, como se o vazio à sua frente escondesse respostas que não queria enfrentar. Alguém que chamei de irmão, um traidor da nossa tribo, um homem sedento de poder que não hesitou em vender nossos ossos ao inimigo. O silêncio caiu pesado, esmagador, preenchendo cada canto da cabana. Lá fora, o fogo avançava, núcleos de chamas lambiam a cerca seca, ameaçando avançar a qualquer instante. Ela ergueu o rosto, olhos fixos na escuridão que engolia seu pouco de esperança. Meu marido e meus filhos estavam perto, tão perto de encontrar paz, longe do sangue e do medo que corrói esta terra. Mas o deserto não os deixou passar. Cobrou caro o preço. O homem respirou fundo, engolindo o nó que lhe apertava o peito. A luta deles não acabou. Continua pela vida deles. Sem hesitar, ambos se levantaram. Ele foi às janelas e reforçou as frestas com tábuas gastas. A aspereza da madeira sentida como um escudo contra o destino. Ela recolhendo armas e mantimentos escassos,
movia-se com uma urgência que transbordava medo e determinação. O tempo parecia escasso, e o silêncio uma explosão contida. Quando a luz se apagou para ceder lugar à noite sem estrelas, um som distante cortou-o ar, um estalo agudo, seguido de tiros ecoando contra a madeira do refúgio. O silêncio rompeu-se em barreiras invisíveis de fogo e violência. O homem agarrou a mulher, puxando-a para trás da pilha de lenha próxima à entrada, oferecendo proteção no que podia ser sua última fortaleza. Ela o olhou, olhos vazios da dúvida, mas firmes na urgência da sobrevivência. Eles estão aqui, disse, com a voz dura. Vieram terminar, calar o que resta. Ele apertou os dedos no cabo da arma, o corpo tenso, a respiração pesada. Então resistiremos, até o fim. Tiros rufavam como trovões cortando a escuridão. A defesa precária da fazenda se transformava em arena da batalha que se anunciava. Passos pesados martelavam a porta, um estrondo seco que ameaçava ruir o último resquício de segurança. O homem lançou-se em frente, usando o corpo como barreira, enquanto a mulher recuava, encolhendo-se entre a dor e a coragem que insistia em acender. Algo imóvel e feroz crescia dentro dela. Uma chama montada a partir da própria perda, uma determinação que desafiava o medo. Estavam cercados, sim, mas não derrotados. Um clarão cortou brevemente a cabana, lançando sombras em seus rostos suados. Os passos invadindo tentavam abrir caminho, derrubar aquela morada improvisada. O homem disparou. Cada estalo um apelo irado contra a morte prestes a impor-se. O craque da madeira denunciava que a jaula de sua segurança cedia, e com ela o escasso fôlego de esperança. Ela segurou-lhe a mão com força, ancorando-se àquele toque como única certeza em meio ao caos. Não vou te abandonar. Não deixarei que levem tudo. Ele assentiu um pacto bruto, fechado na escuridão ao redor. Pela janela empoeirada, o brilho alaranjado das chamas dançava, projetando sombras sinuosas nas paredes frágeis. Eles sentiam o hálito quente da destruição, do inimigo faminto que não se contentava apenas em lutar. Queria consumir, apagar toda a memória. No auge da investida, quando o silêncio se fazia entre tiros, a figura encapuzada deslizou entre a escuridão dos destroços. Um fantasma que trazia na sombra a sentença inexorável. O homem fixou o vulto, um misto de raiva e apreensão. A mulher sentiu um frio cortante subindo pela espinha, a traição ainda sangrando em seu peito. Já não havia mais volta. O confronto que se aproximava decidiria tudo. Os corações batiam acelerados, o pulso em chamas na escuridão fria. O homem ajustou a respiração. Os músculos preparados para a luta que viria. Ao lado, ela reunia o impulso fragmentado da coragem antiga, aquele sopro de vida que ainda restava. Ambos sabiam que o refúgio encontrado um no outro era a única fortaleza. Que dali, lutando lado a lado, poderiam resistir. E enquanto a noite abolida pelo fogo fechava sobre eles, os tiros recomeçavam a escrever uma história de dor e esperança. A caçada recomeçava, mais feroz e implacável do que nunca. A fumaça do incêndio dançava nas paredes da cabana, trazendo um cheiro amargo de destruição. Lá fora, o fogo avançava lento, porém inexorável, corroendo os arbustos secos e iluminando o céu escuro com tons de laranja e vermelho. Dentro, o homem e a mulher Apache se mantinham juntos, mãos entrelaçadas.
cada respirar marcado pela tensão e pela urgência do momento. As palavras dela ainda ecoavam na teia de silêncio que o cercava. A traição dentro da própria tribo, a venda da família ao inimigo, o sofrimento suportado sem que houvesse sequer um rastro claro. Ele apertou o punho, incapaz de conter a mágoa que lhe apertava o peito. Não só por ela, mas por todo o peso daquela história partida por feridas invisíveis. Eles vão pagar por isso, murmurou, a voz firme, firme como as tábuas que barravam as janelas. Não deixaremos que a morte vença essa luta. Ela sentiu olhos brilhando com a dor e a determinação que só os condenados conhecem. Sentia o pulso fraco, a respiração entrecortada, mas não permitiria que aquele abismo final a tragasse. Haviam perdido muito, mas a esperança remanescente ainda ardia. Pequena, mas resistente. O estalo dos primeiros tiros cortou a noite como um rugido diabólico. Feridas e medo se misturaram num silêncio afogado, enquanto a defesa do refúgio improvisado era bombardeada por uma força determinada a silenciá-los para sempre. O homem instintivamente protegeu a mulher, empurrando-a para trás de uma pilha de lenha, abraçando-a como se pudesse transferir a força que ainda lhe restava. Eles não vieram para avisar, ela falou entre dentes cerrados. Vieram para destruir. A resposta do homem foi um olhar carregado de promessa e coragem. Preparou sua arma, corpo firme, olhos atentos. Então, lutaremos, até o último suspiro. O som do cerco avançava, passos pesados e impetuosos martelando a porta, tiros estraçalhando a madeira e a esperança. Mas ali, naquele abrigo pequeno demais para conter tanto medo, crescia. A união inquebrantável entre dois corações feridos, agora fundidos pelo mesmo destino. O vulto encapuzado surgiu novamente, deslocando-se como um espectro entre as sombras movediças do fogo e do pó. A mulher sentiu um frio cortar a espinha, a personificação da traição que jamais a deixara, e seus olhos ardiam com memórias de perdas e enganos. O homem avançou, bloqueando a passagem com o corpo e a arma firme. A mulher chamou coragem da sua própria dor, fechando os punhos na escuridão. Não mais sós, não mais prisioneiros dos medos silenciosos que os rondavam desde o primeiro encontro. Entre estampidos e ecos de madeira rachando, o confronto final se desenrolava ali, nas bordas da noite e da sobrevivência. O fogo que lambia o deserto fora do alcance da batalha parecia simbolizar a purificação brutal que os aguardava, devastadora, mas inevitável. Então, em meio à luta feroz, uma reviravolta silenciosa. Surgiram aliados improváveis, camuflados nas sombras do próprio deserto. Rostos marcados pela dureza da vida, mas entregues à causa comum. Ao comando do velho caçador, chegaram com sua coragem, armas em punho, dispostos a quebrar o cerco e virar o jogo a favor do refúgio. A força antagonista, tensa e surpreendida, viu seu avanço abalar-se pelas vozes unidas da resistência. A figura encapuzada, percebendo que o destino daquela noite estava prestes a mudar, recuou, dissolvendo-se na escuridão da qual emergira. O fogo, a traição e a violência parecem recuar, pelo menos por agora. Na calma precária que se seguiu, o homem e a mulher, acompanhados pelos que vieram em socorro, aproximaram-se do esconderijo, do qual souberam que a família fora mantida prisioneira. As últimas notícias traziam esperança mesclada a receios. Nem todos estavam vivos, e nem todos poderiam ser encontrados. Percorreram as trilhas ardentes do deserto, vencendo o cansaço e as ameaças que ainda se arrastavam. E, enfim, encontraram vestígios de sobreviventes,
alguns feridos, outros frágeis na alma, mas vivos. Abraçaram-se, com a dor trêmula de quem reencontra um pedaço pouco a pouco perdido da própria história. Porém, a ausência de alguns membros era dolorosamente concreta. Alguns tinham sido tomados pela traição e pela violência, suas vozes silenciadas para sempre no imenso vazio da fronteira. A mulher baixou a cabeça, sentindo o peso insuportável da perda, mas também uma fímbria de paz vindo do reconhecimento daqueles que ainda estavam ao seu lado. Voltaram juntos para o refúgio. Uma caravana nascida da resistência, do amor e da esperança incansável. A mulher, antes sombra solitária do sofrimento, agora era um farol de força e renascimento. O homem encontrou em seus olhos a redenção longamente adiada, a possibilidade de um novo começo. A fazenda recebeu-os com a mesma rudeza do deserto, mas também como um santuário conquistado pela luta e pelo sacrifício. Reergueram suas paredes, reconstruíram a cerca, plantaram as sementes de um amanhã mais justo. Na vastidão silenciosa que voltou a dominar a paisagem, havia um espaço para os fantasmas do passado, não para destruir, mas para ensinarem a resiliência. O silêncio inquietante aos poucos cedia lugar a uma paz tênue nascida da união de dois corações que haviam resistido à traição, à violência e ao desespero. A mulher encarou o horizonte largo, sentindo a firmeza dos pés no chão árido e a promessa de dias vindouros. Não mais sozinha. O homem ao seu lado respirou fundo, finalmente carregando não só o peso das perdas, mas também a esperança de um futuro que poderia ser reconstruído. Eles haviam sido forjados pelo fogo das provas mais cruéis, marcados para sempre pela jornada. Mas juntos encontraram o refúgio verdadeiro, não só na terra, mas um no outro. E assim, na imensidão implacável do deserto, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, coragem e amor, já para além das sombras que um dia ameaçaram engoli-los. O silêncio do deserto não era mais ausência, mas uma tela em branco, pronta para os passos firmes daqueles que ousaram resistir.